E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje nós temos uma convidada especial aqui que eu quero que você se prepare para um podcast imperdível. Deixa eu apresentar então, nós estamos aqui hoje com a Esther Marcos, ela que tem cantado e encantado o coração de muita gente, levado as pessoas a terem um encontro com o Senhor através das suas músicas, através dos seus trabalhos, através dos seus projetos. Tem feito a diferença nesse mundo e hoje ela vai fazer a diferença aqui no Espiritualmente Podcast. Seja muito bem-vinda. A gente vai ter um papo muito bacana aqui hoje, vamos compartilhar um pouquinho da sua história. A gente gosta, né, de saber da história e a gente daqui a pouco vai saber mais. Agora você que tá aqui já sabe, né? Se ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho aqui, se inscreva. Vai aparecer um sininho do lado, aperta o sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que for aqui ao ar, para todo o podcast que estrear, e você vem fazer parte com a gente aí do grupo que mais cresce espiritualmente no Brasil, que é o Espiritualmente Podcast. Então vamos lá, Esther, seja muito bem-vinda, que bom que você veio, que bom que você aceitou nosso convite. Obrigado, Mônica, por trazer ela. Que Deus abençoe grandemente. Nós estamos com a Mônica ali, o diretor tá aqui também, o Igor. E eu quero perguntar pra você a pergunta que a gente sempre faz, né? Logo que a gente começa, quem é Esther, né? Da onde ela vem? Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência com Deus, como tudo começou. Eu sou filha de Deus, essa é quem eu sou. Eu comecei nesse meio com 5 anos de idade, né? Com publicidade. Uau. Era um sonho pra mim trabalhar nas novelas ou nas séries que eu via. E eu comecei a falar com os meus pais todos os dias que eu queria, porque queria começar a fazer comerciais. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais são pastores, então sempre eu tive essa honra de conhecer a palavra de Deus na prática, né, no dia a dia. E depois de muito insistir, os meus pais permitiram que eu começasse a trabalhar com os comerciais. Foi daí que eu comecei a fazer um monte de trabalho, até que recebi a oportunidade de fazer Carrossel, que é onde a maioria das pessoas me conhecem, né, como a Margarida Garcia, que foi o meu personagem. E aí Carrossel acabou, fiz os 2 filmes. E eu recebi a oportunidade da minha vida, que era ser protagonista de uma novela em uma outra emissora. E tava tudo certinho pra eu fazer, até que Deus começou a enviar pessoas pra falarem comigo. Foram 5 pessoas ao todo. Teve missionário, teve empresário, teve irmã do coque, teve de tudo. E eu nunca acreditava, porque eu falava, bom, são crente não gosta do que eu faço, então eu não vou ouvir. Até que Deus usou um morador de rua pra falar comigo. Eu tava voltando de um almoço com a minha mãe, e aí esse morador em situação de rua me parou e falou, olha, eu tenho algo de Deus pra te dizer. E naquele momento eu travei, né? Porque isso nunca tinha acontecido comigo. E depois ele repetiu as mesmas palavras que eu já havia ouvido antes das outras 4 pessoas. Que era necessário renunciar a essa carreira, que Deus ia fechar essas portas, porque ele havia me chamado pra pregar o evangelho, através do louvor e através da palavra. E aí que começou a grande luta dentro de mim, porque eu não sabia cantar, né? Eu só sabia atuar, era o que eu sabia fazer. E aí eu comecei a ter que ir atrás de tudo isso, e ao mesmo tempo que eu estava me dedicando pra saber cantar, fazendo fono, eu faço faculdade de teologia e etc., as pessoas começavam a falar muitas coisas. Então o pessoal do meio secular, né, digamos assim, falava que eu era louca, que eu tava deixando uma carreira, que já tava tudo certo pra fazer algo que eu nem sabia fazer, enquanto o pessoal do meio gospel falava que eu era vazia, que eu não tinha unção, que a minha voz era feia. Misericórdia. Então não precisa de demônio, né? Então eu fiquei no meio desses 2 mundos, né, falando várias coisas na minha orelha. Até que eu lembro que eu cheguei no meu quarto muito triste, chorando, falando, Deus, porque você não escolhe outra pessoa que sabe fazer aquilo que você quer que eu faça? Porque eu não sei fazer isso. E aí eu vi algo que eu guardo muito no meu coração. Deus falou exatamente assim pra mim. Eu não te escolhi baseado em quem você é ou no que você sabe fazer. Eu te escolhi baseado em quem eu sou e no que eu vou fazer através de você. E aí, a partir desse momento, que eu peguei realmente a palavra que estava sobre mim e comecei a viver, né? O possível eu fazia, então eu estudava, ia atrás, e o impossível eu deixava pra Deus. Agora, 5 anos de idade, começar com tudo isso é um grande desafio.
Como era pra você nessa idade? Óbvio, né? Não tinha tanta consciência, mas como que você enxerga isso? Pra mim, no começo era uma grande brincadeira, né? Porque eu gostava de fazer. Eu comecei a entender que era um trabalho a partir dos 9 anos, quando eu entrei no SBT. Porque eu tinha que acordar cedo, ir pra escola. Da escola eu já ia pra SBT, almoçava lá. Aí eu saía umas 7, 8 horas, ia pra casa, comia, arrumava tudo que eu tinha pro dia seguinte, ensaiava os textos e estudava as matérias da escola. Então foi nesse período que eu comecei a entender que era realmente um trabalho. E nesse tempo, eu já passava o bullying, né, na escola. Então foi muitas coisas pra administrar ao mesmo tempo. Mas graças a Deus, meus pais sempre me guiaram, né, na palavra. Eu digo que eles moldaram a minha fé na prática. Então, eles sempre me deram as possibilidades de escolhas. Tipo, filha, você quer fazer isso? A palavra diz isso. O que você escolhe? O que me ajudou muito. Então, sempre que eu vivia esse turbilhão de coisas, eu sabia ponderar tudo e colocar tudo no seu devido lugar. Qual foi o maior desafio de você lidar com o bullying na escola? O que você... Porque você era muito novinha, né? Sim. O que foi o maior desafio pra você? Então, eu tive o primeiro contato com bullying na minha primeira escola. Então... nunca passei por uma escola que eu não sofresse bullying. As 4 escolas que eu frequentei, eu passei por bullying por motivos diferentes. A primeira era porque a professora não podia ter filhos. E aí ela descontava essa frustração em mim. E aí eu estava acima do peso, né, quando era criança. Então ela usava disso pra me excluir da turma. Então, por exemplo, se eu fosse brincar com as pessoas, eu ia ser a bruxa. Eu não podia ser outra coisa. E aí eu passei dessa escola, fui pra outra escola, e aí o motivo mudou, mas o bullying continuou. O motivo era agora que eu fazia carrossel. Então eu era zoada por causa disso. Então eu fui mudando de escola, mas isso foi me acompanhando, digamos assim. Eu até lembro que eu fiz acompanhamento com uma psicóloga, porque eu achava que a qualquer momento eu podia me desmontar por inteira. Então gerou uma grande insegurança. Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu penso e tenho a certeza que Deus permitiu que isso acontecesse comigo para que eu pudesse criar uma casca referente ao que as outras pessoas fossem falar. Então, já que eu passei muito tempo sozinha, eu comecei a me aprofundar mais em Deus. Então, no tempo que eu tava sozinha, eu lia a Bíblia, ficava ouvindo louvor, ficava falando com Jesus, porque era o único amigo que eu tinha, né? Isso pequenininha. Nessa Pequenininha. idade. E como que era a sua relação com Deus? Assim, como que você desenvolvia a sua relação com Deus nas práticas, nas disciplinas espirituais? E qual a importância, assim, da presença do seu pai, da sua mãe, Sim. do seu pastor, da sua igreja nesse período? Teve isso? Como que eles lidavam com você e com essa fama no carrossel, no seu dia a dia? Sim. Uma coisa... Meus pais são os meus pastores, né? Eu sou filha de pastor. Então, uma coisa que eles nunca abriram mão é da igreja no domingo. Então, não importa o que eu tinha que fazer, no domingo eu tinha que estar na igreja. E isso foi um cerne pra mim, tipo assim, um guia pra mim muito importante. Porque apesar de tudo que eu recebia do mundo, eu já tinha uma base sólida sobre cada tema. Então, antes de ouvir do mundo sobre, por exemplo, drogas, eu ouvi primeiro dentro da minha casa. Então, tudo que eu recebia de fora, eu comparava com a base que eu já tinha. Eu lembro que, a partir dos meus 12 anos, eu comecei a não andar com Jesus, mas ouvir sobre Jesus, compreende? Tem uma diferença entre você andar com Cristo e saber quem Ele é. Então, eu creio muito que nesse período que Deus me chamou pro meu ministério, foi um período também que Ele separou para que eu o conhecesse pessoalmente. Porque eu digo que Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. Então eu vivia como... Bom, meus pais são pastores. Os meus pais têm um relacionamento profundo com Deus. Então, teoricamente, eu também tô nisso. E não era assim, né? Não tem isso. Então, você precisa ter um relacionamento com Deus pessoal, íntimo. Você sozinho. Porque a salvação é individual. Então, nesse turbilhão de coisas, Deus foi usando tudo isso pra me fazer chegar mais próximo dele. Ficar mais íntima dele. E nesse período que você estava lá fazendo a novela Carrossel e você foi crescendo, né? Porque essa foi se tornando a sua realidade, o seu ambiente, Sim. né? Apesar de você estar indo para a escola, apesar de você estar indo lá para a igreja, você passava muito tempo lá. O que você acha que foi fundamental para você não se deixar levar pelos prazeres, pela fama, por não deixar entrar no seu coração toda esse estrelato, né? Essa coisa que todo mundo almeja, né?
Não, quero ser atriz, quero ser famosa, quero ingressar em outras emissoras, quero crescer. O que você enxergou ali que foi predominante nesse processo, na sua decisão de permanecer com Jesus? O principal foram os meus pais, né? Porque sempre que eu tava desvinculando, eles vinham e puxavam a rédea, Então sentavam teve comigo. esses momentos. Exato, falei, Esther, olha o que você tá fazendo, tá começando a mudar. Então eu tive esses momentos íntimos com os meus pais, deles me corrigirem, né? Dos meus pais pastores, né? Meus pastores sentarem comigo e me corrigirem. E também, já que eu comecei muito nova nesse meio, eu não tinha a mesma visão que as pessoas de fora tinham. Então pra mim era um trabalho normal. Não tinha isso. De, nossa, que incrível, você tá na TV. Já que eu cresci nisso, era normal. Era outro trabalho qualquer. O que também me ajudou a não ter essa altivez, entendeu? Então, pra mim, eu estava trabalhando na TV, mas alguém trabalhava como contador, alguém trabalhava como advogado. Era um trabalho a mais, como qualquer outro. Mas eu lembro que teve essa virada de chave justamente quando eu vim, né, digamos, pro meio gospel. Quando eu renunciei tudo isso, que eu entendi a diferença da fama e o sucesso, né? O que eu tinha antes era fama. Então, as pessoas me conheciam por quem eu era, porque eu fazia. Eu estava em busca de que as pessoas reconhecessem o meu nome, reconhecessem a minha história. E aí, quando a gente vem e começa a caminhar com Cristo, a gente tem um verdadeiro sucesso, que é o céu, né? A gente não quer compartilhar o nosso nome, a nossa história. Mas nós queremos que Jesus seja conhecido. E esse é o verdadeiro sucesso. Então, é por isso que a gente vê muitos nomes aparecendo como estrelas cadentes e caindo rápido. É porque eles estavam em busca da fama. A fama é terrena, né? O nosso verdadeiro sucesso vem de Deus e é eterno. Eu vejo, por exemplo, a sua história bem semelhante à história de algumas pessoas conhecidas na televisão e na internet. Um exemplo comum, por exemplo, é a da Priscila Alcântara. Começou no SBT, pequenininha, ainda bem novinha, aí foi crescendo e escolheu um caminho diferente. Por exemplo, tem o Yudi também, começou junto com ela. Sim. Começou na televisão e foi escolhendo um caminho e escolheu um caminho que é o caminho do Senhor, né, atualmente. E aí entra aquele dilema que as pessoas estão dizendo hoje aí fora, sair da alienação religiosa, né, sair do fanatismo religioso. Como que você enxerga isso, você sendo filho de pastor, ter tido essa experiência com a televisão e hoje tá fazendo aí a vontade de Deus? 3 pilares. Eu sempre vejo 3 pilares é o que mantém uma pessoa caminhando com Cristo. Primeiro, a verdadeira conversão. Quando você se converte de coração e de verdade, há uma transformação e uma mudança de rota. Não tem como você ser igual, não tem como você fazer as mesmas coisas e não tem como você praticar aquilo que o mundo pratica. Não tem como, porque não há negociação com o pecado. Não há negociação com aquilo que está fora da palavra de Deus e ponto. Segundo, Bíblia. Palavra. Muitas pessoas perecem hoje em dia e acabam se confundindo com os caminhos porque não conhecem a palavra do Senhor, porque não estudam ela, porque não meditam nela. Então aquilo que elas recebem do mundo, elas acatam como se fosse a verdade, não é. Ou até mesmo tentar modificar a palavra de Deus. Então, eu vou pegar isso, mas isso aqui não me convém. Eu vou pegar isso, mas isso aqui não me convém. É uma grande diferença entre você ser discípulo ou você está sendo multidão. Essa é a grande diferença. O discípulo de Jesus, ele não quer saber dos seus próprios interesses. Ele quer saber do que Jesus quer. Qual que é o mandamento? O que Deus quer que eu faça? A multidão não. A multidão, ela segue até onde dá. Se vai querer mudar muito o meu pensamento, muito a minha vida, então eu não vou te seguir mais. Eu só tô aqui pelo que o Senhor pode fazer por mim e não pelo que o Senhor é. Então o verdadeiro discípulo, ele tem essa mentalidade de que eu vou negar a mim mesmo. A partir do momento que você segue Jesus, você tem que entender que você morreu pra si mesmo. Você tá vivendo pra Jesus e por Ele. Então é o que Ele quer e não o que você quer. E a terceira coisa é igreja. Essa galera não congrega numa igreja local. Então, por mais que eu tenha minha agenda fora, eu tenho os meus pastores, eu sento pra ouvir, eu sento pra receber cajadada, eu sento pra ser consertada. Essa galera não, eles vivem na estrada e esquecem disso. Você precisa ser confrontado. E onde você vai ser confrontado? Na sua igreja local, que as pessoas te conhecem, as pessoas sabem como você é. O seu pastor te conhece, conhece a tua história. Então, isso é muito necessário. O pastoreio é muito importante. Como que você olha hoje o pessoal dizendo, né? A gente tá vendo a massa dizendo hoje, não,
eu sou a igreja. É um erro Eu teológico. não preciso de igreja, eu sou a igreja, né? Nós Principalmente esse somos a igreja. então. É muito engraçado, porque é um erro de estudo, compreende? Nós somos a noiva, nós somos a igreja. Você não é corpo sozinho. Você tem que estar comigo, nós temos que estar em união para sermos corpo de Deus. Se você tá sozinho, sem uma igreja, no máximo que você é uma parte do corpo amputada, que vai ficar andando aí pela rua até apodrecer. É isso que vai acontecer contigo. Porque você precisa fazer parte de um corpo. Agora, é claro, se você se machucou com uma igreja, você não precisa permanecer nela, vai procurar outra igreja. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Eu digo uma coisa muito engraçada aqui. Na igreja nós temos loucos ou doentes. Então, doente porque você tá passando com problema, precisa ser, né, curado. E loucos porque você já passou por esse processo, mas você ainda segue a Cristo. Então, você é louco. Não tem outro termo. Então, você precisa compreender. Você tá na igreja por quê? Por causa dos irmãos? Então, você vai se frustrar e você vai sair. Agora, se você está na igreja por causa de Cristo, você tem que compreender que as pessoas são falhas, as pessoas são diferentes. Tem vivências diferentes, experiências diferentes. Isso pode acabar te ferindo através de algum momento. Mas, com amor, você precisa se sujeitar aos seus líderes e lá e falar, olha, isso aqui aconteceu, eu não gostei. Nós podemos orar, resolver isso. Mas a gente tem uma geração muito mimizenta. É muito mimimi. E aí fica com esses dodóis, sabe? E aí isso vira pedrinha no meio do caminho e a pessoa mesmo tropeça. Tem sido um grande problema hoje na vida de muita gente, né? E aí o que aconteceu foi que, dentro de tudo isso, né? Chegou a tia do coque lá falando com você... Chegou... Empresário, chegou até morador de rua falando com você. Só faltou aparecer um anjo ali. Dizer, você vai me ouvir ou não vai? 5 pessoas! Eu fico rindo quando eu lembro disso. Eu falo, Deus, você tem uma filha complicada. Porque foram 5 pessoas pra eu realmente entender que era você. Deus persistente, né? Que bom que ele não desistiu, né, da gente, não desistiu de você. Agora, foi nesse momento que você entendeu, esse é o meu propósito? Ou teve algum outro momento antes ou depois para que você entendesse que o seu propósito seria deixar as novelas, deixar a televisão de forma tradicional como você estava atuando e seguir nesse caminho com o Senhor? Como é que foi esse processo? Eu renunciei assim que eu vi o que eu dividi com você. Tá. Quando Deus disse aquilo pra mim, eu renunciei. Mas não foi aí que eu senti que eu estava no meu lugar certo. Sabe? Eu ainda tinha aquele desconforto, compreende? Porque eu tava ouvindo muita coisa e eu me comparava muito com as pessoas do gospel. Então eu comparava minha voz, comparava meu jeito de ser. E eu ficava, Deus, mas isso não tá certo. Você não tá vendo que não tá certo? Por que você não escolhe outra pessoa? Ela queria dar uma aula pra Deus. Né? Bom, ela fez teologia, né? Eu fiz teologia. Deus, eu fiz teologia pra estudar sobre Deus, pra ensinar Deus. Eu fiz teologia depois ainda, pra você ter uma noção. E aí, eu passei por isso, e daí foi depois que eu comecei a compreender que fruto não se compara. Então, eu passei por um processo de comparação para que depois eu pudesse compreender. Depois Deus foi enviando pessoas pra contar testemunhos pra mim. Nossa, Tera, eu ouvi tal música em tal lugar, eu estava me sentindo assim, e Deus falou comigo, muito obrigada. Foi tendo confirmações. Sim, eu fui vendo os frutos e aí eu entendi que fruto não se compara. Então, o fruto que eu vou gerar pro reino é diferente pro fruto que você vai gerar pro reino, mas ambos são importantes e de igual valor. Então, quando eu compreendi isso, eu falei, bom, eu me sinto no meu lugar. Eu estou fazendo aquilo que meu pai quer que eu faça. Eu estou caminhando em obediência. E fui começando a me aperfeiçoar naquilo que eu precisava. Foi aí que eu comecei teologia. Ano que vem eu termino, então tô já há 3 anos estudando na faculdade. E foi aí que eu comecei a me aperfeiçoar e falar, não, eu estou no meu lugar certo. Se eu não estivesse aqui hoje, eu não sei o que seria de mim, ou aonde eu estaria. Porque quando Jesus me chamou, eu não era amiga íntima de Jesus. Eu tinha ele como, ok, Jesus morreu numa cruz, ele me salvou, mas ele não manda na minha vida, ele não é o Senhor da minha vida. Tem uma diferença entre Jesus ser seu mestre ou o Senhor da sua vida. Então, a partir desse momento que eu falei, bom, Jesus, então eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. O Senhor que vai mandar em tudo aqui. Não apenas ensinar, mas exatamente, também me direcionar, conduzir minha vida. Muito bom. Agora, como foi esse processo de decisão, essa ruptura, né? Porque quantos anos você tinha? 12? 14, porque 12, 14 terminou. anos. Nossa, é a idade da puberdade ali, né?
É um momento onde os hormônios, eles estão ali aflorados, essa mudança, essa ruptura de paternidade, maternidade, esse Sim. momento de você conhecer a vida. Como você conseguiu decidir isso de uma forma tão madura? O que você acha que foi predominante pra você conseguir romper com isso e dizer assim, tá, é isso. Foi só a tia do coque, o morador de rua, ou teve mais alguma coisa que levou você a tomar essa decisão que você entende que foi fundamental? Apesar de não conhecer Jesus de perto, eu via o que ele fazia através da vida dos meus pais. Então, eu via como meu pai era, minha mãe era, eu via o que eles faziam em obediência. Eu via que apesar de muitas vezes meus pais terem que renunciar a coisas que eles queriam, só porque eles obedeciam a Deus, eu via que eles eram verdadeiramente felizes. Então, além de ter ouvido aquilo do Senhor, que isso foi de grande importância pra mim confiar naquilo que ele iria fazer, eu tinha um exemplo dos meus pais. Então, eu falei, bom, eu vou te obedecer, porque eu sei quem o Senhor é através da vida dos meus pais. E eu sei que se o Senhor tá falando pra eu fazer isso, vai ser o melhor pra mim. Então, eu tinha essa confiança e essa certeza, porque eu vivia num ambiente assim, né? Eu vivia em um ambiente em que, apesar das dificuldades e das lutas que a gente vivia, eu sempre via os meus pais em obediência. Então, isso foi o que me impulsionou a falar, então eu também vou ser obediente, porque eu sei quem o Senhor é e eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Você acha que foi isso que foi importante e predominante, inclusive, para que você conseguisse olhar para o seu pai e para sua mãe como pai e mãe, mas também como pastores que te pastoreavam, né? Porque Sim. é aquilo, né? A intimidade muitas vezes faz a pessoa perder um pouco o temor, o respeito, a estima. Sim. E o exemplo deles, você acha que foi... Porque hoje a gente tem muitos filhos de pastores, né? Aham. E, infelizmente, esse é um dos grandes problemas, né? É criado no ambiente da igreja, então o ambiente da igreja se torna comum, Uhum. né? E talvez ali, com relação à própria criação, no ambiente da casa, da igreja, envolvido, acabam até mesmo tratando de qualquer jeito, não dando a devida importância, até se afastando, dizendo, olha, não quero mais essa vida aqui, eu quero me experimentar lá fora. Alguma vez passou na sua cabeça de você olhar pra fora e dizer assim, quero experimentar lá? Jamais. Que legal. E o que foi Jamais. predominante, assim? É porque, assim, muita gente fala, né, que por eu são meus pais, né, tô dia a dia com eles, por eu conhecer as falhas deles, eu poderia ter essa visão de tipo, olha, ele tá aí em cima falando várias coisas, mas ele faz isso. Mas na minha casa, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Então, apesar das falhas dos meus pais, eu sempre via eles conversando. Eles iam no sofá, a gente se reunia, a gente orava junto. Meus pais faziam devocional comigo quando eu era pré-adolescente. E meus pais sempre que erravam, vinham até mim e falavam, filha, eu cometi esse erro, mas olha só o que o papai vai fazer. Papai leu a Bíblia, o Espírito Santo falou com o papai vai pedir desculpa pra tal pessoa e vai orar pra que tal pessoa possa perdoar ele. Então eu via isso. Nossa. Apesar de ver a fraqueza, entendeu? As falhas, eu via as falhas, mas eu via como Deus, a glória de Deus se manifestava através desses momentos também. Então, era verdade. Quando meu pai sobe no púlpito e fala, é verdadeiro. Porque eu sei, eu tô em casa. Eu sei, ele passa muito perrengue, coitado. Ele é empresário. Então, tem várias coisas que acontecem nas empresas, que às vezes, se fosse eu falava, não, Deus, vou jogar tudo pro alto e já era. Mas não, eu via a sinceridade dos dois na minha casa. Então, quando eu chegava na igreja, eu via a mesma coisa. Eles eram iguais, eles não mudavam, eles não vestiam uma máscara, eles não vestiam nada disso. Eram os meus pais lá também. Então, quando eles iam falar comigo, eles tinham autoridade como meus pais e meus pastores. Porque era verdadeiro. Era de fato verdadeiro, entende? E você separava pai e mãe, pastor e pastora, ou não? Ou você mantinha... Como é pra fazer isso? É engraçado. Eu não dividia até os meus 14 anos, porque Imagina, eu não sabia cheguei em essa casa, diferença. paz do Senhor, pai, ou pastor. É muito Até engraçado. hoje o meu sogro é pastor, eu não consigo chamar ele de Almeida. Eu chamo Oi, ele de pastor. pastor. Eu tô na casa, ele tá de short ali, de camiseta, eu chego... Paz, pastor, eu não consigo. Como é que faz? É muito engraçado. Mas eu só fui ter esse clique, eu acho que depois dos meus 16 anos, que eu comecei a falar, não, em casa ele é tal pessoa. Porque já que eles não mudavam, compreende? Eles não mudam, eles são a mesma pessoa, eles fazem as mesmas coisas. Então ia ligando tudo. Mas aí eu compreendi, que além dele ser meu pai, então meu pai, quando ele vai conversar comigo, a minha mãe, eles sempre fazem assim, você vai conversar com seu pastor ou com seu pai?
Ah, boa! E aí eu sempre falo, eu quero meu pastor, eu quero meu pai. Apesar que eu sempre falo os dois, eu quero meu pai primeiro, depois eu quero meu pastor. Pode ser o pastor? Eu sempre falo isso, eu quero meu pai, depois eu quero o pastor. E eles sabiam dividir isso. Ótimo. Então na minha cabeça isso já é natural. Então quando eu chego na minha mãe eu falo, mãe, eu queria um conselho de mãe, de amiga. Ela vai falar. Ela vira e fala, mas posso também falar com pastora? Pode falar. Então eles têm esse olhar, entende? Apesar de acabar misturando um pouco, porque são uma só pessoa, a gente sempre teve isso em casa. Então, quando eu chego na igreja, eu sei que a autoridade do meu pai mudou. Agora ele é o pastor da igreja, eu não posso chegar interrompendo o que ele tá fazendo só porque ele é meu pai. Então, eu compreendo isso porque, desde casa, eles foram me habituando a isso. Perfeito. Olha aí que maravilha, tá vendo? Eles são perfeitos, eu sempre falo isso pra eles. Que eu quero um casamento igual ao deles, que eles são que lindos. Deus abençoe. Lá na igreja, todo mundo fala isso também. Que eles são o exemplo pra tudo. Eles são casados há quanto tempo? Acho que 24 anos. Uau, bastante Ontem tempo. eles fizeram 24 anos. Você é filha única ou tem mais irmãos? Sou filha única. Olha aí. Acertar na filha única é um desafio, viu? Porque... então. E é um grande desafio, né? Porque filho único normalmente acaba tendo alguns privilégios, né? Então sempre se fala que é importante ter mais de um filho pra ter essa coisa de... Mas não, olha, acertou. Meus pais nunca pegaram leve comigo. Olha aí que Eles maravilha. sempre foram bem rígidos, assim, comigo. Tô com a Isabela lá de 1 ano agora. Ah, meu Deus do céu. Dá vontade de mimar, né? Dá demais. Mas às vezes eu pego duro com ela. Eu falo, não, mas ela tem 1 ano só. Não, mas a gente já tá ensinando. É isso aí, tá certo. Tá certo. Minha mãe dela não pega leve com ela, não. Mas olha só. Então, beleza. Você chegou ali naquele momento agora em que você entendeu. Tá, preciso deixar tudo isso aqui. Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Como foi você lidar com as propostas? Porque as propostas não pararam. Ou Sim. pararam? Pararam. Pararam? Pararam totalmente. Foi uma das coisas que me fez entender que, de fato, Deus estava fechando as portas. Deus falou que ele ia fechar as portas. Então, por exemplo, eu tinha um contrato, né, pra assinar da protagonista. Eu ia ser protagonista de uma novela. Nossa. Do nada, o contrato sumiu. Ninguém mais falou sobre a novela até hoje. Ninguém falou sobre a novela. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus fecha e ninguém abre. Exatamente. E eu sabia até que as pessoas que eu ia trabalhar. Eu já falava com o diretor, já falava com o pessoal do elenco. Do nada sumiu. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Sumiu igual o Silvio Santos sumiu do SBT. Tá descansando. Tá descansando. E aí sumiu de vez. E nada mais chegava. E aí eu entendi, não, Deus fechou mesmo. Porque não tá chegando nada mais. Fez uma barreira e não chegava mais nada. Olha que interessante. Normalmente as propostas continuam vindo, né? Como uma forma de tentação mesmo. De, olha, não... Pra provar, e você simplesmente... Deus foi bom com você, né? Entre aspas, porque além disso, né, os seguidores do Instagram começaram a cair, eu comecei a ficar tipo, nossa, e agora? As pessoas começaram a falar, então eu recebi a ligação de diretor falando, Esther, você é louca, a gente tava com tudo certo, como assim você falou que vai renunciar? Então, assim, foi algo bem doido. Eu lembro que eu fiz uma ligação um dia, quando o contrato sumiu. Eu fiz uma ligação e eu falei, olha, de fato, se vocês forem voltar, eu não quero mais ir pra esse meio. Eu vou pro meio gospel. E eu lembro que na hora falaram, Esther, você tá maluca? Você conseguiu passar dentro de tantos testes, a gente vai te realocar. O que você tá pensando? Então, eu vi muita coisa, mas eu sempre fui muito decidida. Desde criança. Então, quando eu falei, eu vou renunciar porque Deus tá mandando, eu ia renunciar e não interessa. Não, podia vir tudo que fosse, eu ia falar não, porque eu já tinha feito uma escolha. Isso foi forjado em mim também, através dos meus pais. Então, eu sempre fui muito decidida. Então, não tinha isso de e se? Até hoje, quando falam, Esther, mas e se surgir a oportunidade de fazer, sei lá, o filme de Carrossel 3? Que o pessoal tava fazendo burburinho sobre isso. Eu falei, eu não vou participar. Não interessa, pode ser pra criança, eu não vou participar. Porque Deus falou pra eu não atuar mais nessa área. Se um dia for pra eu voltar a atuar, eu tenho certeza que vai ser no meio cristão e Deus vai colocar no meu coração. Mas Deus foi tão bom comigo que Ele sanou isso. Então, por exemplo, tem teatro na igreja, eu nem participo do teatro, porque eu não tenho mais vontade de atuar. Então Deus sanou isso. Agora não é mais essa a minha visão. Não tem mais a saudade, né? Não, eu não tenho. Eu tenho saudade de voltar pra lá. Não tem, acabou. Não tem, fechou. exatamente. O ciclo se fechou. É ir pra frente. E é uma coisa, até preguei esses dias na igreja, que quando você passa por um lugar, você não tem que nem fazer paradas lá. Então, por exemplo, quando eu passei por isso, eu não vou fazer paradas em outras séries de atuação. Não, eu não vou parar num lugar que pode me matar, ou que pode me paralisar. Eu tenho que seguir em frente. Então não tem essa. Poderia vir o que fosse, eu não ia parar nem por um segundo. Isso é muito clareza de propósito, né?
Como você encontrou e decidiu e entendeu que você estava, de fato, vivendo seu propósito? Fruto. A gente vai vendo os frutos, né, que vão aparecendo. E paz, né? O Espírito Santo trabalha em nós com paz. E vai nos dando direcionamento e capacitação pra fazer as coisas. Então, a cada vez que eu fazia aquilo que ele mandava eu fazer, eu via os testemunhos, eu via almas, eu via que ele estava provendo, porque eu não consigo fazer nada a partir de mim mesma. Então, eu via que ele estava presente. Ele vai dando confirmações, né? Nós acreditamos em revelação, então ele vai nos dando confirmações, eu vou falando, estou no caminho certo. Eu comparo com a palavra de Deus e digo, estou no caminho certo. Então, eu não vou recuar, porque eu estou no caminho certo. É pra isso que eu nasci pra fazer isso. Cada um tem um propósito nessa terra. E eu não quero chegar perante a Deus e ouvir, você não fez o que era pra você ter feito. Eu não, tá doido? Não, sou nem louca. Como que você entendeu a sua identidade agora? Porque, obviamente, a identidade não é aquilo que a gente faz. Não. Apesar daquilo que as pessoas dizem, né? O que você é? Você é médico, você é atriz, você é isso, né? Mas, como que a sua identidade ficou clara pra você ali depois que você saiu dessa realidade de televisão e novelas e SBT pra essa nova realidade? Como que você entendeu a sua identidade? Ou como que você fez? Ou como que Deus te mostrou? O que aconteceu ali pra você ter clareza sobre a sua identidade? Não tem como a criatura se conhecer se não conhecer o próprio Criador, né? Perfeito. É como se uma obra de arte quisesse ficar lendo ali embaixo o que tá acontecendo. É mais fácil você conhecer seu próprio Criador. Então, à medida que você vai conhecendo o Criador, você sabe quem você é e o que você nasceu pra fazer. Então, à medida que eu fui conhecendo a Deus, eu fui entendendo quem eu era, o que eu deveria fazer, quem eu era em Deus, qual que era o estilo de adoração que ele tinha reservado pra mim, e assim por diante. Então, à medida que você vai conhecendo a Deus, mais fica claro que eu sou filha amada de Deus, independente do meu ministério. Independente, por exemplo, se a minha voz falhar amanhã e eu não conseguir mais falar, eu vou continuar sendo filha amada de Deus. Independente de não conseguir mais fazer aquilo que ele havia me chamado pra fazer, pode ter acabado, eu vou arrumar outro jeito de pregar o evangelho, porque eu vou continuar sendo filha amada de Deus. Tem um pregador lá nos Estados Unidos, me fugiu o nome agora, que eu sou péssima pra nome. Dois. Eu sou horrível pra nome. Mas ele pregava muito bem e falava muito das pregações dele, até que ele sofreu um problema com as cordas vocais e parou de falar. E aí ele começou a escrever livros. E aí, todo o final do livro, ele escrevia algo parecido com por mais que a minha voz fale, agora eu tenho os meus dedos. Perfeito. Então, não mudou a identidade. Pode mudar o jeito que você vai agir no reino, mas ele continua sendo filho amado de Deus, independente do que ele fazia. É isso aí, pessoal. Segura. É isso aí, muito bom. E aí, o que começou a acontecer, então? Pronto, agora tomei a decisão, estou no meio gospel. Chegou a minha hora agora de... Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Pra onde eu vou? Como que você foi encontrando os seus dons e talentos no reino? Sim. Como que você foi descobrindo isso? Porque você cantava no carrossel? Você tava lá... Tipo assim, eu cantava, mas era afinador, né? Todo mundo cantava, aquelas crianças, todo mundo cantava. Mas passava... Tinha os cantos, mas verdade. passava por aquele aparelhinho que afina a voz. Não era no... Tinha pessoas que cantavam realmente, mas eu era assim, eu era afinadinha. Tá. Mas eu não sabia cantar. Então, por exemplo, quando eu fui, né, vim, aceitei meu propósito, etc., Deus começou a enviar pessoas, porque eu sou de uma congregação pequena, né, minha igreja é pequena. Tá. Então eu não conhecia ninguém do meio, não sabia nada disso. E aí Deus foi começando a colocar pessoas, eu conheci o produtor me levou pra gravadora, a gravadora, fui conhecendo todo mundo, e eu fui tendo que aprender na prática, na marra. A minha primeira ministração foi com o Anderson Freire, na frente de um monte de gente. Sei lá quantas Começou mil pessoas... leve, né? Pequeno, assim. Sei lá quantas mil pessoas eu lá tendo que cantar, sendo que eu não sabia cantar. Então eu fui forjando na prática mesmo. Deus me botou na fornalha e falou, vai, filha. Vai na fé. E eu fui. Em último caso, você usa lá o que você aprendeu na televisão, no teatro, lá. Exatamente. E aí eu comecei a fazer fono. Eu corri, né? Atrás de tudo. Fui atrás de fono, fui atrás de professores de canto. Quando terminei a escola, fui pra faculdade de teologia. Eu fui correndo atrás de tudo. Porque meu pai sempre me disse que o possível a gente tem que fazer. O impossível a gente deixa pra Deus. Então eu fiz o meu possível. E Deus foi fazendo o impossível, que era colocar as ferramentas que eu não tinha. E não tinha capacidade de ter, porque não tinha nenhum contato. E aí Deus foi me levando. E a cada novo single, a cada novo EP, eu fui me descobrindo. Até que comecei a compor. E eu tinha muita vergonha de compartilhar as minhas composições. Porque eu achava que não era boa o suficiente. Aquele negócio de fruto de novo, de comparação. E aí Deus começou a enviar pessoas com testemunho. Toda vez que eu postava minha composição no Instagram.
E aí foi quando eu achei, eu falei, bom, o que o Senhor está derramando sobre mim no meu secreto é importante, é valioso pro reino, então eu vou compartilhar isso, porque é isso que eu tô vivendo. E aí foi como eu me achei, no estilo que eu me achei, no jeito de administração que eu me achei, que são as minhas composições, por exemplo. No penúltimo projeto que a gente fez, tudo é composição minha. As 5 faixas. Agora a gente lançou Melhor Amigo, também é composição minha, de coisas que eu vou vivendo com o Senhor. Então tem momentos no meu quarto, eu costumo falar que eu faço mais oração cantada do que falada, né? Então é mais fácil compor, porque eu já tô lá, só escrevo. Ou às vezes eu tô numa pregação, eu ouço alguma coisa, anoto e depois componho. Então isso foi surgindo, foi natural. Deus foi fluindo tudo e interligando as coisas. E essa vez com o Anderson Freire foi a primeira vez que você começou a cantar? Sim. A primeira vez? Sim, é a primeira vez. Foi Como a primeira que isso vez. aconteceu? Eu conheci o Marcelo que tá comigo desde a época de Carrossel. Quando eu sentei com ele pra falar sobre tudo que tinha acontecido, ele respeitou a minha decisão e continuou comigo. Ele é um homem de Deus, ele tá conhecendo a Cristo e eu tenho certeza que ele vai aceitar a Deus em breve. E aí, ele conheceu o Ivanildo. O Ivanildo trabalha com o Anderson Freire, né, da Creative, que faz os eventos, etc. E aí me colocou lá pra cantar com o Anderson Freire. Tipo, quem é ela? Não sei, tô lá. E aí cantei uma música com o Anderson Freire. Você acha que isso foi o fato de você ter atuado na novela, passado por uma emissora de televisão, ajudou você? Eu tenho certeza que Deus usou o Carrossel pra me ajudar nisso. Porque tem muitas portas que estão se abrindo, porque também eu tive uma história no SBT, nada eu tenho pessoas que ainda me acompanham, então eu tenho certeza que Deus usou disso pra me ajudar também nessa empreitada, né, que Ele me confiou a fazer. Quando que você teve convicção disso? Quando eu fui vendo que as pessoas viam a minha rede social e falavam, não, pode vir pra tal lugar e etc., eu fui percebendo, falei, Deus, eu tenho certeza, né? O Senhor foi muito inteligente, porque o Senhor usou disso pra conseguir fazer caminho pra aqui também, né? Porque nosso Senhor é perfeito, né? Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Então, eu tinha certeza que não foi em vão o que eu vivi. Tinha algum propósito. E ainda tem algum propósito. Mas foi isso, me tacaram no fogo. Aí depois eu lembro que eu fiz um evento em Vitória, que eu não tinha música autoral ainda. Fui cantando só cover. Não cantava bem, mas Deus foi fazendo o sobrenatural. Então, a cada ministração que a gente tinha, eu via pessoas falando em línguas. Eu via pessoas sendo curadas. Então, eu comecei a ter a certeza, tipo, de fato, Deus me chamou, mesmo eu ainda não sabendo fazer isso aqui, Deus me chamou. Mas ele já tinha te preparado lá atrás, né? Você nem sabia, já tava preparado pra subir no palco. É verdade. Pra lidar com os holofotes, com a fama. Isso é verdade. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Amém. E aí, você começou, então, foi especificamente na música mesmo. Sim. E você se manteve até então. Quando que você percebeu, poxa, vou começar a estudar outras coisas, vou começar a me capacitar, os outros projetos, o que foi surgindo nesse meio do caminho de coisas novas que você foi vendo que Deus também te usaria de outras formas? Quando aquele morador de rua me parou, ele falou que eu ia pregar o evangelho através da música e da pregação. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de ficar parada, né? Detesto ficar parada. Então, tudo que eu posso ter de ferramenta, eu gosto de ter. Era assim quando eu era atriz. Eu fazia várias coisas, tipo, eu fazia dança, fazia várias coisas pra poder ter ferramenta. E aí, quando eu vim pro reino, eu falei, também quero ter várias ferramentas. Porque quanto mais ferramenta eu tiver, mais o Espírito Santo pode me usar nas habilidades que eu tiver. E aí, eu comecei a falar com meu pai. Meu pai fez teologia. E eu falei pra ele, pai, quero fazer também. Quero fazer teologia. Porque eu quero entender da palavra de Deus. Eu quero ter esse conhecimento. E ele ficou 1 ano comigo, me passando o básico. Porque eu tô fazendo, né, teologia na academia. Não tô fazendo na igreja. E é bem diferente. Eu tenho professores lá que não tem nenhuma responsabilidade com Deus, com a palavra. Então, eu ouço e eu vejo que eles estão manipulando um pouquinho, puxando pro feminismo, puxando pra algumas coisas. Eu fico, olha aí, hein? Então, meu pai me preparou pra eu poder ser capacitada. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, Deus já foi destravando esse conhecimento da palavra, esse domínio da palavra. E eu comecei a fazer reflexões no Instagram. Comecei que hoje eu chamo de caixa dada, né, do dia. Eu fui postando. E aí, as coisas foram chegando. Então, a Quatro Ventos me chamou pra gente fazer um devocional. Comecei a escrever. Aí disso eu comecei a pregar na minha igreja. E aí fui postando também. E as pessoas foram vendo. E aí agora quando me chamam, não chamam só pro louvor. Já chamam pra palavra também. Então foi esse despertar de compreender aquilo que Deus havia falado. E esse anseio que eu sempre tive de eu quero saber mais, quero aprender mais. Que eu quero, quanto mais eu souber, é melhor. O que você diria pra
para essas meninas que talvez trilharam esse caminho ou estão pensando trilhar esse caminho da televisão, da fama, das novelas, até essa questão de modelo, né? Porque é uma coisa que elas acabam buscando muito, né? Se torna uma referência muitas vezes por causa da televisão, por causa da internet hoje, das influenciadoras, dos influenciadores. E tem muita gente que tem o desejo de, não quero mais esse caminho, eu quero seguir o Senhor. Mas não consegue por causa do dinheiro, não consegue por causa da fama, tem medo de perder seguidores. Sim. Porque hoje você superou tudo isso. Sim, eu perdi, eu ainda perco, gente. Às vezes eu perco, tipo, 100 mil seguidores por dia. Oxe, acabou, Mas eu tenho 10, acabou, 100 por dia, eu morri. Mas a mentalidade muda, né? O principal é você saber o seu propósito. Eu acho, sim, que o meio secular é um meio difícil. Não vou mentir, eu acho difícil. Se você não tem um apoio por trás, é um meio difícil. Só que eu também acho que Deus pode te usar lá no meio. Eu fui usada por ele. Muitas pessoas conheceram Jesus por causa de mim, por causa da minha família, por causa da minha mãe. Senão elas não iriam ter conhecido Jesus. Então Deus pode te usar também naquele meio. Naquele meio tem muitas pessoas boas que estão trabalhando normalmente. Então você tem que conhecer o seu propósito. Às vezes Deus quer que você se mantenha lá, Ele vai te guiar, vai guiar os seus passos, vai guiar os trabalhos que você vai aceitar ou não, você vai ver aquilo que te convém, aquilo que não te convém, e você vai conseguir pregar o evangelho. Agora, às vezes não. Às vezes Deus não quer que você faça isso. Você tem outro propósito. Então você precisa conhecer o seu propósito. E você só vai conhecer o seu propósito se você conhecer o Deus que você diz servir. É a partir disso que você vai conhecer o seu propósito. Então você pode começar a colocar intenção nas suas orações pra conhecer o seu propósito. E aí, se Deus falou que não é pra você ficar nisso, não fica. Porque Ele vai prover. Quando eu saí de Carrossel, gente, eu ganhava muito bem no outro meio. Uhum. Entendeu? E eu saí, apesar de ter ouvido das pessoas que eu queria dinheiro quando eu vim pro gospel, eu ganhava muito bem no outro. E eu larguei mesmo assim pra seguir aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E Ele proveu tudo. Ele continuou provendo tudo, até mesmo no meio da pandemia. Ele proveu tudo o que eu precisava. Então Ele vai prover tudo o que você precisa. É um passo de fé que você precisa ter, sabe? O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo, você não vai passar perrengue, só se Ele quiser forjar algo em você, e for necessário que você passe por esse deserto. Mas é confiança, você precisa confiar mais, e dar logo as caras, porque nosso Deus é fiel. Assumir isso publicamente, você acha que te ajudou a ter mais clareza do seu propósito e da sua identidade em Cristo? Quando você assumiu publicamente, como foi a sua decisão de assumir publicamente e quais foram os efeitos disso? Quando eu acho que eu postei um testemunho falando o que tinha acontecido comigo, e eu recebi muitos comentários. Pessoas falando que não acreditavam, que era balela, porque já sabiam que eu era cristã, né? Eu nunca escondi que eu era cristã. Então, eu vi muita gente, olha, sabia que uma hora a cabeça dela ia ficar quadrada. Eu vi muito disso também, e aí foi quando os seguidores começaram a diminuir. E foi quando eu comecei a entender qual era o meu objetivo, qual era o meu propósito. Minha rede social não é pra você me conhecer. Você não precisa me conhecer, você não precisa saber nada de mim. Você saber daquele que me chamou, daquele que me enviou. Então, a minha rede social é pra você conhecer a Cristo. Cada coisinha, até mesmo uma foto singela de uma flor, é pra você ver a beleza da criação e entender a beleza do Criador. É pra isso, a minha rede social é pra isso. Então, sempre que eu vejo pessoas saindo da minha rede social, eu só faço uma oração. Eu falo, Pai, não foi através de mim que elas te conheceram. Então, que seja através de outra pessoa. Ponto. Porque não é pra mim os seguidores, elas não estão me seguindo. Aquilo lá são vidas, são almas que estão sedentas de Jesus. Então, todo dia que eu vou postar algo, eu falo, Deus, que o Senhor possa falar com elas através desse pequeno post. E se alguém for sair, que conheça você por intermédio de outro servo seu, já que não foi através de mim. Então, é esse direcionamento. Mas você só vai ter isso se você se relacionar com Deus. Tudo volta pra esse mesmo ponto. Você não vai ter essa mentalidade se você tá preocupado com a sua aparência, com o pessoal te seguir por quem você é, porque você é bonitinha, ou porque você é bonitinho. Então, você só vai perder esse ego, essa vaidade, se você se aproximar de Jesus. Hoje, você tomou essa decisão, você fez esse compromisso público, você começou a construir essa parte da sua carreira musical, mas você também atua hoje através da sua rede social dessa forma, né? Que é fazendo devocional com as pessoas. E quando você começou a fazer esses trabalhos através das suas redes sociais, quais foram como que foi esse processo de criação?
Como que foi esse processo de tomada de decisão de fazer isso? Foi Deus te falando? Foi uma palavra que Deus te deu? Foi uma revelação do seu pastor, pai, mãe, do morador de rua? Como que foi isso pra você criar isso? Como que isso acontece na sua intimidade, assim, na sua vida pessoal? Eu sempre gosto de suprir a necessidade. Na igreja, assim, eu sempre fui assim. Se tem uma necessidade, eu tô vendo que ninguém tá fazendo, eu gosto de suprir. Então, começou a chegar pra mim a necessidade. O pessoal que falava, Esther, eu não sei fazer devocional. Esther, como você lê a Bíblia? Esther, eu não entendi tal passagem. Esther, fala sobre esse tema. Então, as perguntas começaram a vir e eu falei, bom, não tem ninguém que vai responder, então eu vou responder. Então, eu comecei a fazer pra responder as pessoas, até que um momento virou... O Espírito Santo começou a me dar. Então, às vezes eu tô no carro e o Espírito Santo fala, você vai falar sobre esse tema. E eu começo a pensar, então, nesse tema, eu tenho que falar assim, assim, assim. E eu já vou fazendo. E aí, todo domingo, meio-dia, tá lá, a caixa de dados do dia, falando sobre o tema. Então, foi uma necessidade que eu vi, que surgiu. E eu falei, bom, então eu vou falar, eu vou ajudar as pessoas. E tudo que eu posto é porque eu já fiz no meu secreto. Então, por exemplo, um devocional que eu fiz no meu secreto, eu vi a pergunta, eu falei, então eu vou fazer também, porque eu já fiz no meu secreto, eu já vivi isso. Uma coisa que os meus pastores sempre me ensinaram é que eu não posso falar de algo que eu ainda não tô vivendo. Então, por exemplo, se me perguntam sobre algo que eu ainda não vivi, eu oro, eu falo, Deus, ou o Senhor me ajuda por intermédio de outra pessoa a saber sobre isso, ou o Senhor faça que eu passe. Porque eu vou passar e eu vou saber falar. Se eu não tô vivendo isso, eu não posso falar. Então, se eu não vivesse, por exemplo, santidade, não posso falar sobre santidade. Não tô vivendo. Entendeu? Seria falso. E isso não vai gerar frutos bons, é falsidade. Então, antes de falar sobre o assunto, eu vivo ele. E daí, quando eu passo pra pessoa, tem experiência junto. E a experiência, ela gera cura, né? As nossas cicatrizes, elas geram cura. Muita gente tem dificuldade de se posicionar hoje no digital, né? De falar, de abrir lá e filmar e falar, trazer uma mensagem. Isso pra você não foi um problema, né? Não. 5 anos já tava lá. Mas assim, o que você... Você aprendeu, obviamente, né? Apesar de muito nova, você desenvolveu essa habilidade, né? O que você diria para essas pessoas que talvez tenham essa questão da autoimagem, da comparação, para que elas consigam ir para as redes sociais, se posicionar, falar de Cristo, não ter medo de perder seguidores? O que você acha que foi assim fundamental para você que, óbvio, além de você ter tido a experiência lá com 5 anos de idade, que foi muito importante, Deus já usou isso como algo benéfico, porque ele já via lá na frente... Mas o que você diria para essas pessoas? Testa no espelho. Eu faço isso até hoje. Toda vez que eu tô estudando um esboço, eu testo no espelho. Ou se grava. Porque assim você vai ver os pontos que precisam melhorar e você vai ganhando mais autoconfiança. Mas não se compara. A comparação não é boa. Não é bom se comparar. Só se for pra você agregar algo. Então eu vou me comparar com outra pessoa. Porque assim, a questão da comparação, ela é muito complicada. Porque normalmente você vai comparar com algo que você ainda não tem. Entendeu? Então isso não vai ser benéfico, isso não vai trazer benefício algum. Então, por exemplo, eu vou me comparar com a Débora que tá aqui. Ela é muito mais alta que eu. Se eu comparar a nossa altura, eu tô lascada. Eu vou ficar muito triste, porque eu não tenho. Então você precisa entender que dentro de você também tem algo valoroso que as outras pessoas também gostariam de ter. Se você quer algo, peça pra Deus, mas não se compara. E testa, se permita testar, vai no espelho, fala pro espelho, fala, ai, não gostei que eu botei a mão no cabelo, então eu vou tentar de novo sem colocar a mão no cabelo. E vai fazendo isso. Uma hora vai chegar automático, você vai ligar pro celular e você já vai falar. Você é aquela que apaga os vídeos ou você é aquela que já faz e já coloca de cara? Que tem gente que faz isso, né? Apaga 300 vezes o vídeo. Não ficou bom, vamos de novo. Depende, tem dias que eu acordo, eu gravo direto e já posto. Tem dias que eu gravo, aí depois eu vejo e falo, ai, não gostei, vou gravar de novo. Porque isso é normal, às vezes a gente viu uma coisa que não gostou, a questão é não desistir. A gente não pode desistir, não pode deixar que isso seja um fator pra que você deixe de compartilhar algo. Não, isso não dá. Então, se você não gostou, grava de novo. Se não gostou, grava de novo. Você vai gravar até você gostar. Então, você vai ficar anos aí. Uma hora você vai cansar de gravar. Aí você vai acabar aceitando. Então. Aí você posta. Cansei de ficar repetindo. Vai assim mesmo. Exatamente. E esses são os melhores. Muito bom. E aí, como que você... Então, como que foi agora esse processo de entrar pra música... Começar a pregar, se posicionar no digital, as igrejas começar a te chamar, você começar a sair ali da igreja local e começar a ir para outros lugares. Como você começou a enxergar isso? Como você começou a sentir isso no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida?
Foi através dos posts do Instagram. Eu comecei a postar as coisas que eu estava vivendo na minha igreja, ou nas agendas, etc. E aí as igrejas começaram a ver, nossa, ó, coerente. Começaram a pesquisar a minha vida. É muito engraçado que às vezes eu sento com pastores e eles falam, olha, eu puxei sua capivara, viu? Fui lá embaixo do seu perfil e vi tudo que você postava. E eles começaram a me chamar porque gerou uma confiança, né? Eu sou transparente na minha rede social. Então lá você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar eu chorando porque eu tive uma frustração. Você vai encontrar eu feliz porque recebi alguma coisa. Vai ver meus dias de tédio também. Então, essa transparência, ela gera uma conexão, porque eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. O que você achar de bom em mim é o Espírito Santo. Agora, o que você achar de ruim sou eu mesma. Aí sou eu. Então, isso gera uma conexão e aí as pessoas confiam. Isso é uma honra pra mim e também uma grande responsabilidade. Porque não é meu nome que eu tô levando, né? Eu sempre falo que assim que você aceita Jesus, não é mais o seu nome que você tá levando, mas sim o nome de todo o corpo. E é por isso que agora muita gente zoa dos crentes. Eu falo, todo crente é safado, todo crente é ladrão. Por causa disso. Porque um dia, um cristão resolveu roubar. E aí não vai pra conta dele, vai pra conta dos crentes. E é por isso que eu sempre ando vigilante. Porque eu falo, eu não posso envergonhar o meu corpo. Eu não vou envergonhar o meu reino. O reino que eu faço parte. Não dá pra julgar o ministério de Jesus pelo erro de Judas, né? Exatamente, adorei isso. Anota no bloco de notas. Eu vou pegar isso. Mas é um desafio muito grande mesmo, porque hoje, além de a gente se posicionar como cristãos, a gente ainda tem que lidar com as críticas dos erros de muitos cristãos. Mas hoje, a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo que tá ali nesse meio tem essa prática de ter uma vida como um testemunho, né? A Joyce Meyer, ela diz assim, pregue em todo o tempo, e se for preciso, fale. A sua vida, ela se torna uma pregação, né? Nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas precisam ler. E muitas vezes a gente tá tão preocupado em empurrar a letra, né? Que a gente esquece de viver aquilo que a própria Bíblia tá ensinando a gente. Como que foi pra você? Você tem um critério muito grande. Você foi criada na sua casa no sentido de, olha, você precisa viver o que você prega. Sim. E aí você chega nesse meio gospel e você vê essas coisas todas. Como você lida com isso? Fazendo a comparação com o mundo agora, né? Sim. Com a televisão tradicional. Normalmente vem aquele pensamento, poxa, caramba, lá fora, às vezes, quantas vezes eu já ouvi isso? Porque eu tenho 15 anos de ministério, né? Como pastor. 7 anos como terapeuta, atuando. E eu ouço tanto a parte da igreja, quanto a parte de pessoas de fora da igreja. A parte emocional, mental, e a parte espiritual mesmo, doutrina, enfim, a liturgia de culto, a estrutura de igreja. Eu ouço as pessoas falar, nossa, lá fora fulano é do mundo e aqui dentro da igreja... Como é pra você, com esse critério que você tem de ser o exemplo, entrar nessa nova realidade, enxergar essas coisas e como você lida com isso? Tô curioso. No momento que eu entrei, eu fiquei muito triste. Porque eu tinha exemplos, né? E aí eu vi que os meus exemplos de perto não eram exemplares. Então eu vi que a árvore de longe era bonita, mas de perto ela era feia. Os frutos não eram bons. E aí foi quando eu fui pra Jesus, falei, nossa, Jesus, olha meio que você foi me colocar. Pensei que era melhor. E aí eu recebi uma cajadada do Espírito Santo, que era, toma conta da tua vida, se mexe no teu. Que é isso? Então, pra que eu ia me preocupar com o cisco que tava no olho do outro, sendo que tem uma trave no meu olho. Tá. Então, sempre que eu vejo isso, eu tento fechar os meus olhos. Eu fecho e falo, Deus, o Senhor conhece. O Senhor sabe da vida de cada um. Eu não vou me meter com eles. Eu oro pra que o Senhor possa guiá-los, porque eu também tenho os meus erros. Eu também sou imperfeita. Eu também preciso melhorar muito em muita coisa. Então, pra que eu vou focar nos outros, sendo que eu ainda preciso alinhar o meu caminhar e os meus passos? Então, eu vedei isso. Eu falei, bom, ok, tô vendo isso, que Deus abençoe, mas eu também sou falha. Eu também sou humana e poderia ser eu, né? Então eu gostaria que a pessoa tivesse empatia comigo e orasse por mim, ao invés de me julgar. Sempre que eu abro alguma coisa e vejo, tal pessoa fez tal coisa. Fuxico gospel. Tal pessoa fez tal coisa. Eu olho e falo, que Deus abençoe. E se fosse eu? Se fosse eu não gostaria que estivessem falando isso, porque é uma alma. Continua sendo uma alma. Eu não vou ser a pessoa que vai empurrar essa alma pro inferno. Então eu oro por ela e oro por ele e deixo que Deus, o Espírito Santo, possa convencê-lo de seu pecado. Eu não vou ser mais um dedo apontado pra cara dessa pessoa.
É um desafio, né? Porque é mais sobre nós do que sobre o outro, né? É sobre como a gente interpreta o que acontece dentro de nós e não sobre o que acontece fora de nós, né? Agora, você começou na música e agora a minha curiosidade é como é esse processo de criação, como é esse momento ali que você tá ali criando seu esboço de pregação, a sua música, as suas composições, seus esboços. Traz pra gente aí um pouquinho dessa intimidade. Bom, a arte sempre esteve presente, né? Então, criar nunca foi um empecilho, uma dificuldade. Então, a música, ela vem do nada. Então, às vezes eu tô na igreja, aí a Débora sempre tá comigo, eu ouço o pastor, eu olho pra ele e falo, celular. Que é rapidinho, escreve. Quando chega em casa, passa limpo, eu falo, música nova. Boa, já escreveu a minha frase, né? Já escreveu sua frase, tá gravado. Ou eu tô ministrando e aí surge um espontâneo. Desse espontâneo eu vejo, olha, pode ser uma música. Ou eu tô passando por uma situação, por exemplo, pegar um exemplo, o melhor amigo que a gente lançou recentemente. Eu tava vendo imagens, fotos na minha casa, de quando eu era pequena, e eu vi que eu sempre tava sozinha nas fotos. Eu não tinha amigos nas fotos, era só eu, sozinha. E eu falei, né, poxa, né, eu tava sozinha porque eu passava por bullying. Nunca vou ter um amigo pra sentir falta, pra falar, nossa, onde será que fulano tá? E aí, na hora, o Espírito Santo falou, olha, por mais que você não esteja me vendo na imagem, eu estava lá. E aí nasceu o melhor amigo. Que apesar de eu estar me sentindo sozinha, o meu melhor amigo estava presente em cada situação e continua presente. Então, vem também das experiências que eu tenho com Deus. E os esboços de pregação? O esboço de pregação é tema. Eu faço uma pregação, temática contextual. Então, tem bastante texto da Bíblia e eu começo pelo tema. Às vezes eu tô lendo, assim, a Bíblia e eu falo, isso aqui eu posso fazer tal coisa. Aí eu anoto, pego o versículo e já começo a escrever. Eu sempre fui boa em redação também, né? Então, é bom escrever. Por que essa menina não é boa? Eu sou da arte, então pra mim chega a ser fácil. Meu pai que me ensinou a pregar, né? Então tem todo um modelo de pregação. Então, primeiro tema. Aí depois, por exemplo, meu pai sempre me ensinou que a pedra preciosa não tá na primeira lida. Você tem que ler várias vezes. Tem os ângulos. Então, tem uma passagem lá do centurião. Do servo do centurião. Foi, acho que uma das minhas primeiras pregações e que eu amo. E aí, meu pai me ensinou a ver os ângulos da pregação. Então, o servo do centurião, o que te chama mais atenção da passagem? Eu? O que te chama mais atenção? O servo do centurião. É quando Jesus fala, né, acerca de que ele não precisou, a fé dele, né, Sim. a fé dele levou ele a ser alguém superior aos próprios discípulos, que basta uma palavra e o servo foi curado. Então, eu acho que essa parte é uma parte importante. Agora você vai rir. Sabe o que me atentou no texto? Qual? Uma mesa. Uma mesa, fala mais. Aparece uma mesa lá. Fala, muitos chegarão do Oriente ao Ocidente e se assentarão na mesa, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Essa mesa me chamou a atenção. Aí eu falei, vou fazer uma pregação sobre a mesa. E aí fiz uma pregação sobre a mesa. Sobre intimidade, sobre comunhão. Eu nomeei Abraão, Isaac e Jacó, segundo lá o contexto. Então eu dei um nome, os 3 passos pra você se manter na mesa. Então surge daí, entendeu? Eu leio o texto e eu falo, o que ninguém tá vendo desse texto? E eu vou pra isso. Aí eu comparo com a palavra de Deus. Meu pai sempre fala que tem que ter 3 bases bíblicas pra você poder ir pra esse tema. Porque senão vai virar uma heresia. Então eu sigo isso. Aí quando eu passo por isso, eu começo a fazer. Aí eu começo a fazer uma introdução, desenvolvimento, trago pros dias de hoje, faço conclusão. Aí a turma já sabe compor música. E fazer uma pregação. Já sabe montar um esboço de pregação. Pronto, aí. Postar vídeo na internet. Olha que maravilha. Um tutorial. Pronto. Agora, diga pra mim, essas curiosidades, assim, porque eu imagino que você deve ter cada história. Nessas visitas às igrejas, nessas vezes que você foi ministrar, o que você viu, assim, de experiência que você teve mais impactante de algum lugar que você foi, de alguma ministração, de alguma pregação sua? Compartilha com a gente. Vitória tá no meu coração. Foi uma ministração que a gente tava, era eu, a Isadora Pompeu e Fernandinho no dia. E eu tava no comecinho do meu ministério. E aí eu lembro que chegou uma parte da minha ministração que... Tava começando meu ministério antes do Freire, a Isadora Pompeu. É uma bênção, Deus é bom comigo, gente. Deus é maravilhoso. Mas eu lembro que eu abri o evento, né? Depois viram eles, eu abri o evento. Mas foi muito especial pra mim conhecê-los, enfim, são
uma mulher de Deus e um homem de Deus de fato. E aí eu fiz a minha ministração e na metade da minha ministração eu vi que as pessoas não estavam conseguindo nem mais ler a letra, porque uns estavam falando em línguas, outros estavam ajoelhados. Uau. E aí eu larguei meu microfone e comecei a orar. Então, tipo assim, virou um ambiente de culto, de fato. Uma adoração a Deus em que o mover do Espírito Santo foi real. E aquele momento ficou guardado no meu coração pra sempre. O que eu vi, o que eu senti das pessoas, aquele momento foi muito especial. Então foi lá em Vitória. Foi lá em Vitória. Legal. E o que de mais curioso você já viu acontecendo nessas viagens, nesses passeios, nesses lugares que você já Curioso como? Bom? foi? Curioso de te espantar, assim, de você olhar e dizer assim, nossa, que coisa inusitada. Isso aqui pode ser engraçado, pode ser assustador. É o quê? O chofar, a gente tava numa ministração muito engraçado. E eu ainda não tinha subido pra louvar. Aí, do nada, tava eu e a Débora assim, esperando. Aí a gente ouviu um chofar, né? Que parecia uma trombeta. O cara tocando. Tá. Mas na hora a gente não viu o chofar. Eu olhei pra Débora e falei... É Jesus você voltando? ouviu? Você ouviu? Aí ela, eu ouvi. Eu falei, ué, mas a gente tá aqui. Essas pessoas também. E aí aí tocou de novo. Eu falei, gente... É a trombeta? Aí eu olhei e falei, ninguém tá percebendo isso? Aí do nada a gente viu um cara vindo com o chofar. Aí eu falei... que droga! Aí eu falei, podia ser hoje. Tava tão feliz. Isso foi muito engraçado. Eu lembro o susto que a gente levou na hora. Porque a gente olhou assim na hora, uma pra outra e falou, meu Deus, você tá ouvindo isso? Ou sou só eu? Tô ficando louca. Que legal, que legal. Essas coisas são curiosas, né? Essas experiências que a gente tem, assim. E quais foram hoje os nomes, as pessoas com quem você já trabalhou, com quem você já gravou? Fala um pouquinho agora sobre o seu network, sobre as pessoas que você tem se relacionado hoje, curiosidades, coisas que estão fazendo a diferença, assim, na sua trajetória. Bom, a gente já teve oportunidade de gravar com muitas pessoas. Uhum. Então, André e Felipe, que moram no meu coração, são homens de Deus que apoiam muito o meu ministério. A gente já gravou com o PC Baruch, a gente já gravou com a Lud, a gente já gravou... Me ajudem. Eu já gravei com o Leandro Borges, com o Marcelo Marques, que são pessoas que eu vejo que de longe são pessoas honrosas e de perto são mais ainda. Eu lembro que com o Leandro Borges, quando eu tava compondo a canção Jesus é Bom Pra Mim, que a gente gravou junto, eu nem queria gravar essa canção, porque eu fiquei com ciúmes de gravar ela. Porque na hora que eu tava compondo, eu falei, Jesus, quero ter uma canção com você, minha e sua. E aí eu compus. Portanto, que se você vê a letra, ela diz: se meu coração cantasse uma canção, e se minha vida fosse uma oração, assim seria. Então, é literalmente a minha vida em forma de música. E aí, quando a gente tava trabalhando no projeto, o Espírito Santo falou, você vai gravar essa? Eu falei, nossa, mas é a nossa canção. Aí ele falou, não é minha isso não, é minha com a minha igreja. Não é nossa não é só a sua não. Aí, na hora que eu falei, vou gravar, na hora veio o Leandro Borges, mas eu não tinha nenhum contato com ele íntimo pra falar, vamos gravar uma música. E aí Deus foi preparando que num dia que a gente foi servir numa gravação de outra pessoa, do Gabriel Brito, ele fez esse encontro. E eu comecei a conversar com o Leandro Borges. De tal maneira que a gente começou a compartilhar composições. E aí eu falei, Jesus é bom pra mim. E eu só cantei um pedaço. Quando eu cantei, ele virou pra mim e falou, quero gravar junto com você essa aí. Aí eu virei e falei, olha, é de Deus, porque eu queria te pedir isso mesmo. Então Deus foi interligando as pessoas e uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que caminha comigo é que eu não divido o altar. Eu não vou rachar o altar. Então todo mundo que a gente grava é porque eu vi a vida, eu conheço a pessoa e eu sei que ela é sincera com Deus. Eu não divido o altar, pra mim não existe isso. Então, todo mundo que a gente já teve a oportunidade de gravar junto, tenham a certeza que são pessoas segundo o coração de Deus, porque eu vi de perto como elas tratam desde os maiores até os pequeninos, eu vi como elas são na estrada, eu sei como elas são no camarim, quando elas sobem no púlpito, eu conheço a trajetória deles. Defina dividir altar. Por exemplo, você tem uma vida com Deus exemplar, você se santifica, você busca a santidade e eu não. Eu só subo lá pra cantar porque eu sei cantar. Isso é divisão de altar. Eu não sei o Deus que você serve, porque se você não tá servindo ao Deus de Israel, Deus único, você tá servindo a outro Deus. Não tem como. Você tá servindo a outro Deus. Então eu não vou dividir a adoração com outro Deus. Essa é a mentalidade que a gente tem. Tá bom, gostei disso, muito bom. Faz sentido. E aí, como é que tá agora essa realidade diante dessas novas oportunidades que vem surgindo
os novos trabalhos. Fala um pouquinho sobre aquilo que você tem feito hoje, sobre os lugares que você tem ido. Compartilha um pouquinho com a gente. Agora, eu tenho uma curiosidade também. Como que foi pra você durante o período da pandemia com o seu trabalho? Porque a música, nossa, foi um susto pra todo mundo, né? Como que foi, assim, e como que você tá se reinventando agora nesse novo contexto pós? Na pandemia foi muito importante, porque foi na pandemia que eu tive um gás na composição. Quando Deus começou, eu fiquei mais em secreto, né? Nós ficamos mais em casa. Então eu comecei a viver mais coisas com o Senhor em secreto e foi surgindo canções disso. Graças a Deus, nós tivemos lives, né? Muitas igrejas fizeram lives. Então nós não paramos totalmente com o nosso trabalho, graças a Deus. Mas foi um período muito bom. Eu creio que nós crescemos muito nesse período porque estávamos mais em casa. Estávamos mais em contato com a palavra e vivendo mais experiências com Deus. Portanto, que tem canções que, voltando agora pro presente, que nós estamos gravando hoje, que nasceram no período de pandemia. Então, por exemplo, a gente lançou agora Melhor Amigo, nesse novo projeto. Vou contar um spoiler. Nós vamos lançar uma canção... Spoiler no Espiritualmente Podcast! Nós vamos Vamos lançar uma canção em breve, tipo, muito em breve, que se chama Espere. Que ela nasceu na pandemia. Porque eu estava me sentindo angustiada. E aí nasceu o refrão, que é Espere a minha alma, seu Deus nunca falha. Então, são canções resultado da pandemia. E como que você se reinventou pós, assim? O que mudou? Teve alguma coisa que mudou ou não? Como que tá sendo agora pós? Quando eu saí da pandemia, eu mudei um pouco a minha visão sobre como eu queria gravar as coisas. Porque existe tudo um business, nós sabemos, por trás. Só que eu cansei disso. Eu virei pro meu pai e falei, pai, tô cansada. Eu quero fazer 100% o que o Espírito Santo quer que eu faça. Independente do que vai acontecer. Eu quero fazer. E aí a gente mudou tudo. Então eu tô gravando com o meu produtor que caminha comigo na estrada, que é o Amos Oliveira. Eu tô gravando com os meninos que estão comigo na estrada. Eu só tô gravando aquilo que eu componho, porque foi um direcionamento de Deus. Eu estou vivendo isso, então estou compartilhando o que eu estou vivendo com as pessoas que eu estou vivendo. Então os meninos que estão comigo na estrada são os que estão gravando comigo a canção. Então tem essa intimidade, entendeu? Tá. Fala pra mim, o que a Esther de hoje falaria pra Esther lá de 5 anos atrás, se você pudesse estar lá? 5 anos atrás? O que eu falaria pra Esther de 5 anos atrás? Quando você tinha lá 5 anos 5 anos de idade. Lá atrás. Lá na época das Chiquititas. Eu acho que eu falaria apenas uma coisa. Se apega em Deus. Apenas isso. Porque eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada que eu tive que passar. Se eu desse algum conselho sobre o bullying, eu poderia não ser quem eu sou agora, ou ter as cicatrizes que geram cura agora. Então eu não mudaria nada, eu só daria o conselho que eu dou pra minha vida. Se apegue mais em Deus. Se você acha que você já tá próximo, se aproxima ainda mais. Mergulhe ainda mais. Esse é o único conselho, se apegue mais em Deus. Porque se a gente for olhar, né, gente, a menina lá de 5 anos atrás, hoje você tá com quantos anos? Tô com 21. Quando tinha 5 anos atrás, 21 anos hoje, se for olhar pra trajetória, seus pais te educaram muito bem. Sim. Você teve uma boa educação dos seus pais. Graças seus pais, eles a foram Deus. muito presentes, eles foram muito prudentes com você. E isso é fundamental hoje. Eu acho que a sua vida é um exemplo para muitos pais. Porque enquanto você tava falando aqui, eu já tava aqui, ó, calculando a Isabela. Como é que eu vou fazer? Isso aqui é importante. Tá, então isso aqui eu tô falhando, isso aqui... Porque é isso. Uma vez que a gente olha pra uma vida que deu certo, Sim. A gente vai lá, puxa a capivara e dá uma olhada. O que foi feito pra dar certo? Não sei se você viu, mas as minhas perguntas, elas eram muito precisas a isso, né? Assim, tá, peraí, eu tô vendo que esse negócio aqui tá bom aqui, deixa eu saber o que esses pais fizeram, né? Mas eu acho que isso é muito importante. A questão da identidade, a questão do propósito, os princípios e os valores que foram muito latentes neles, impressos em você, né? E hoje você chegou onde você chegou. Então, o que eu diria pra ela? Não tenho nada pra dizer, menina, repete tudo de novo. Exato, faz tudo de novo que você vai se dar bem. Ok, eu tô com 21, cheguei, vai, é só repetir. Exatamente, eu acho isso, por exemplo, eu poderia falar muitas coisas que poderiam ser evitadas, mas se fossem evitadas, eu não teria a lição que eu tenho hoje. Então, assim, eu não iria modificar nada, eu ia dar o conselho que é atemporal. Você pega mais em Deus, é temporal, é pra sempre, independente da situação. Perfeito.
Como que estão os trabalhos hoje, então? O que tem de novidade pra gente? Fale sobre as novidades, conte as novidades pra gente. Bom, nós estamos lançando, né, esse projeto novo. Lançamos a primeira canção, Caminhar Amigo, que já está disponível. E vamos lançar agora, que você já sabe o nome, Espere, né? Que vai ser lançado. E vocês também vão poder ouvir em breve. Eu também tô como embaixadora da Glorify. Gravamos. Olha, que legal! É uma bênção. Gravamos meu testemunho ontem. E vai estar em breve... tem podcast também, né? Sim, vai estar em breve lá nas plataformas. Leva nós aí, Glorify. Ah, isso aí, leva eles, é uma bênção. E aí vai estar nas plataformas e estamos focados 100% na palavra de Deus, no direcionamento de Deus. E tá sendo bênção e vai continuar sendo bênção. Bom, tem mais projetos além desses? Não, eu tô focada 100% nesse projeto. Muito bom. Nesse projeto musical. Estão perguntando sobre o livro, se vai ter mais devocional e etc. Porque você tem um devocional, né? Sim, Simplificando em Secreto e Desenvolvendo o Secreto, com a editora Quatro Ventos. E é uma benção, muita gente que não sabia fazer devocional ou tinha dúvida sobre determinados temas, estão suprindo isso, né, através desses livros. Então é uma benção. Eu amo, eu mesmo uso eles às vezes pra fazer devocional, porque eu gosto muito. Acho que a gente tem um devocional aqui, o do pastor Júnior lá, o Café com Deus Pai. Ele esteve aqui com a gente também. A minha muito esposa importante, tem, né? é muito Ela gosta de importante fazer. esses devocionais, né? Auxiliam muito. Aham. Tem gente que pergunta, eu não sei, no momento tô orando, mas eu tô sempre sendo focada nisso na faculdade também, Não, né? imagina, tanta Eu tô coisa que fazendo você meu tá fazendo. TCC. Tô fazendo meu TCC já, então misericórdia, Senhor Jesus. Deus me acuda, né? Tá nessa condição, né? Deus me ajuda. Exatamente. Esses dias eu tava assim, Senhor Jesus, socorro, eu tenho que fazer 4 pregações, eu tenho que fazer isso da música, eu tenho que fazer meu TCC. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Exato. Mas é isso, vamos Mas glória a vamos Deus com por fé. isso, né? Muito bom, muito bom. E como que o pessoal encontra esse devocional e esses... Você teve Bíblia também, não foi? Sim, Bíblia. Com quem que você fez esses trabalhos? Como é que foi isso? O devocional é uma galera, né? Que é um projeto, né? Devocional, é um como. Tem até planner, tem Ah, Bíblia que do legal. Secreto, tem a Alissa Subirá, nós temos a Júlia Vitória também. Então tem umas mulheres de Deus, assim, nesse projeto. E aí, por último, nós fizemos a Bíblia de toda mulher. Aí lá nós temos a Fabiola Mello, nós temos a Bruna Carla, a Aline Barros, tem a Lu Melpídio também, que faz parte. São mais de 100 mulheres, tem pastoras de Nossa. todas as idades, é muita mulher abençoada. E aí no meio da palavra, assim, você vê ou testemunho, ou devocionais, ou reflexões, então é muito legal. Legal, bem completo. E o pessoal encontra isso tudo lá nas suas redes Na sociais. rede social tem lá até um destaque que você já pode clicar, já é direcionado diretamente. Legal, daqui a pouco a gente vai falar onde é que você encontra nas redes sociais. Agora a gente tem uma pergunta, que é a pergunta que a gente faz aqui no Espiritualmente Podcast. Sangue de Jesus. Hoje você vai. Tem poder, ele tem poder. Olhando pra aquela câmera lá, ó. Socorro, Deus. Olha pra aquela câmera e qual é a mensagem que você quer deixar pras pessoas do mundo inteiro? Imagina que fosse a Mundo última inteiro? mensagem aí que você poderia deixar pras pessoas. Sua Jesus última está mensagem. voltando. Essa é Essa boa. seria a minha última mensagem. Jesus está voltando, ele está às portas. Então veja onde está o seu coração, porque a palavra diz que aonde está o seu coração, ali estará o seu maior tesouro. Então se atente a isso, reflita. Se Jesus voltasse hoje, o que seria de você, e não só de você, mas da sua família? Porque às vezes nós temos o maior tesouro desse mundo, que é a presença do Senhor Jesus Cristo, é a nossa salvação, e nós não compartilhamos isso com os nossos familiares, a quem nós dizemos que amamos. Então reveja seus conceitos, porque Jesus está voltando, e não interessa o que vão te contar, irmão, Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por Ele. Muito bom, Esther Marcos esteve conosco aqui no Espiritualmente Podcast. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado por trazer ela, por estar aqui com ela. Foi um prazer te conhecer, sua história é incrível. Parabéns pela mulher que você se tornou e que ainda vai se tornar. Eu creio que Deus vai realizar o seu sonho de ter uma família, como você falou, igual do seu pai e da sua Amém. mãe. E que Deus possa continuar te abençoando em todos os projetos, que você consiga tocar em muitos corações, como você tem feito. Parabéns por toda essa trajetória, por ter dito sim para Jesus e por ter dito não para o mundo, por ter feito essa escolha tão importante que vai impactar tantas vidas graças a essa decisão que você tomou. E eu tenho certeza que muita gente que lá de trás te conheceu, que te acompanhava, e que muitas pessoas ainda te acompanham, estão aprendendo muito com a sua história. E que você continue sendo esse exemplo e continue com essa fidelidade e lealdade ao Deus que você serve, porque certamente Ele tem algo especial. Quando você chegar lá, Ele vai dizer assim: Amém.
serva boa e fiel. Amém, glória a Deus. Essa é a mensagem que a gente quer ouvir, não é? Sim, exato. A gente subir naquela rua assim, ó, e ele olhar e dizer assim, ai, chegou. O céu vai estar em festa para nos receber. Essa é a mensagem que faz todos os dias eu acordar, quando eu penso em desistir, quando eu penso em parar, quando eu olho para as dificuldades, eu lembro, mas um dia eu vou chegar lá. E o que ele vai dizer quando eu chegar? Sim. E essa é a mensagem que eu quero ouvir. Você vai ouvir, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado por ter aceitado e dito sim para Jesus. Vidas serão impactadas através disso. Amém. Deus abençoe. Parabéns, papai e mamãe. Pastor, né? E mãestor, né? Parabéns por essa menina incrível que vocês criaram e que Deus possa abençoar vocês também, a congregação, a igreja de vocês, os seguidores aí, todos mais, tá bom? Como o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é Esther Marcos, ESTHER Marcos, em todas as redes sociais. Pronto, é a mesma em todas, você vai achar ela lá e ela vai estar lá dentro da comunidade com a gente agora, a comunidade espiritualmente, dando dica de livros que fizeram parte da trajetória dela, então ela vai lá dar uma dica de uns 3, 4, 5 livros lá que acompanharam ela durante toda essa trajetória, que fizeram parte aí da caminhada dela, para que ela pudesse chegar até onde ela chegou. Isso é muito importante para você que tá aí querendo pegar o pulo do gato, né? Como que foi? O que que ela leu? O que que ela aprendeu? O que que ela sabe? Então, você vai encontrar ela lá dentro. E você pode entrar lá gratuitamente. É só você clicar aqui no link na descrição, que está aqui embaixo desse vídeo, ou então apontar o seu celular aí se você está olhando pela televisão, escanear esse QR Code. Você cai lá para dentro da comunidade do Telegram, gratuita, não paga nada. E você não vai ter apenas a Esther lá, você vai ter a Esther e todos os outros que já passaram por aqui. Dica de livros, conteúdos, enfim, compartilhando as experiências deles lá dentro, tá bom? Olha, aperta esse botãozinho aqui, ó, embaixo, inscrever-se se você ainda não se inscreveu e você vê o calibre de pessoas que a gente tem aqui no Espiritualmente Podcast, né? São pessoas que fazem a diferença nesse mundo e você não pode ficar de fora para todo novo episódio que vier aí. Valeu, o Igor pediu para falar para vocês valeu. Mas é o valeu, não é valeu só dedinho, não. O valeu é um botãozinho que tem aqui, ó, onde você aperta e ajuda a gente a manter esse programa, gente. Dá uns trocados pra gente lá de R$5 até quanto, filho? 500. Até 500, aí, ó, pros empresários lá da igreja, da Esther, do pai dela e da mãe dela, 500. Pra você que tá aqui acompanhando a gente, pode ser um 5, 10, já ajuda a gente, tá bom? Então ajuda a gente aí com o valeu. Compartilha com mais pessoas, esse podcast tá incrível, imperdível. Obrigado pela participação de todos vocês. Beijo no coração de vocês, até o próximo Espiritualmente Podcast. Tchau!